eu tinha te avisado. Né? Legal isso aqui, ó. Que daí eu ponho uma imagem de Campos do Jordão ali de fundo. Ah, bacana. Sim, e aí fica legalzinho. Por isso que eu fiz essa parede chroma key. Né? Você tem liberdade. Na verdade, a gente já postou uns livros, umas coisas assim diferentes. Se eu tiver, eu te arrumo. Na próxima vez eu faço isso. Não, põe uma prateleira. Dá. Mas dá pra fazer. Ah, ó, tá vendo? A gente vai no cenário em cima disso. Já. Vou abrir o áudio aqui, a gente começa. Muito boa noite para você! Tudo bem, não? Uma ótima quarta-feira aí, tá? No clima aqui em Campos do Jordão, nós estamos transmitindo, né, diretamente aqui do Centro Comercial Abernéssia, né, mais um programa Beto Alexandre, sempre de segunda a sexta-feira, a partir aí das 18 horas. E hoje eu tenho uma presença ilustre aqui da cidade, que é um grande amigo, além de tudo, ele é um grande amigo de muitos anos, que é o nosso secretário de Cultura, Benilson Toniolo. Muito boa tarde, prazer imenso tê-lo aqui comigo, meu Beto, programa. só agradecer a você por todo esse apoio que você dá pra gente, essa amizade, essa coisa descompromissada, né? Esse apoio que você sempre deu pra gente. Eu não conhecia você antes de entrar na Secretaria da Cultura. Nos conhecemos lá em 2013, né, quando a gente começou esse trabalho, e a partir daí se desenvolveu essa amizade, essa coisa gostosa, respeitosa, e você sempre abrindo o espaço pra gente. Onde você estava, você sempre falou, você vai lá, vai falar de cultura, vai falar disso. Então, eu queria te agradecer muito. Agora a TV, Pois né? Muito bom. O programa Beto Alexandre na tvcampus.com. Foi bom lembrar isso aí, né, Prazer. Benilson? Eu sou um pouco ruim de datas, assim. Mas aniversário. você não tem idade pra isso, não. Mas assim, aniversário, essas coisas, você fala assim, nossa, né, é aniversário de fulano, de ciclano, eu sou ruim de data, assim. Tem uma história do marido que chega em casa e perguntar pra mulher qual é a senha do Wi-Fi. Ela fala assim, é a data do nosso casamento. Pronto. Ficou sem Wi-Fi até hoje. Então, pessoal, você falou, foi em 2000 e quando que eu tive um projeto, pessoal, que na verdade foi inspirado quando eu era guarda-mirim, né, criança, que é a Garotada Comando, que muita gente vai lembrar. Você foi guardinha da CEA? Fui guardinha da CEA, né? E aí conheci o Freoreste, tive esse privilégio também, né? E ficou muita saudade aqui. Eu morei um tempo em São José dos Campos, né? Um bom tempo lá. Trabalhei lá na Band, na Globo, né? Aí quando eu voltei, eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa assim, nesse sentido, né? E já me veio a ideia que a Garotada Comando, na verdade, é o seguinte, é um programa que o Zezinho Sintra antigamente apresentava pela CEA, não é? Fiquei feliz no primeiro dia, porque a dona Norma, a esposa dele, teve lá no primeiro, que tipo, abençoou o programa ali, né? Ela Foi no Espaço Cultural ou foi no no Brasil? Espaço Cultural. Eu não consegui apresentar quando eu vi ela entrando no palco e começou a falar, veio tudo assim, eu só comecei a chorar. Bacana, bom. Foi muito legal, pessoal. Então, olha, desde aquela época, né? Acho que foi 2005. Nós nos conhecemos, eu e você, em 2013. Mas em Sim. 2005 você já fazia a Garotada Comando em homenagem ao Zezinho. Isso. Na verdade, foi o Manuel, na época, que era o Manuel Conte. Manuel Carlos Conte. 2005, e aí nós começamos lá no governo do João, né? Governo do João. Sim. Ou não. Então foi mais pra cá, porque depois do João veio a Ana deve Foi ter a sido. Ana. Não, não sei, bom, enfim. Porque foi o João, depois a Ana, que a Ana foi até 2012. Aí depois foi o Fred. Então a Ana foi 2009. Se era 2005, era o João. Era o Manuel Conte. Isso mesmo. Eu sei que foi de 2005 a 2015. Não acredito que eu fiz 10 anos direto com o programa,
semana, né? E era todo domingo, viu, pessoal? Era Sem aquela pedir nada pra correria. ninguém, né? Nunca pedi nada. Pra mim, pelo menos, nunca pedi nada. Não, a gente contava com as doações mesmo, né? Era até engraçado, porque se o comerciante chegava assim, não, tá aqui, leva lá uns 50 reais, 20 reais, eu falei, por favor, compra alguma coisa pra mim doar lá, vai. Por favor, me ajude. Legal. Mas, Benilson, vamos lá. Que bom, né, que a gente tem esse papo. Eu já, indiretamente, participei bastante da cultura, né, Benilson? Gosto muito. E como é que está sendo aí? Porque o Benilson está de secretário desde 2013. 2013, né? Se a gente contar o ano todo de 2013, no ano que vem completa 12 anos, né? Então eu peguei os dois primeiros... Na verdade, assim, o Fred me convidou em 2013, então eu fiquei no primeiro mandato do Fred, depois ele foi candidato à reeleição, e aí me convidou para permanecer, e quando o Marcelo ganhou, ele me convidou a permanecer. Então, se a gente contar 2013 inteiro, são 11 anos na frente da cultura, como secretário de cultura. Pessoal, eu vou te dizer que tá a orquestra que está muito alta, que estou dando uma retorno aqui. Então, pessoal, é o seguinte, o Benilson, que sempre foi atuante, viu? Acho que desde que eu conheci o Benilson, sempre atuante, tentando primeiro trazer recursos, né? Muitos eventos culturais, né? Pondo as áreas mesmo para funcionar ali, né? Tem muitas áreas que são destinadas, que é o espaço cultural, né? Aqui agora tem feito bastante também, aqui no Mercadão também, né? Agora está acontecendo. Mas eu me lembro que o Benilson sempre, né? E, claro, como eu falei para você, todo mundo tinha esse programa também, sempre deu aquele apoio de nos conceder o espaço, né? E se fosse hoje, ia conseguir ajudar mais. Porque hoje a gente já consegue buscar recursos de fora. Naquela época, você lembra como era, né? A gente, quando o Fred assumiu, a gente não tinha papel higiênico dentro da secretaria. Você lembra disso? Quantas vezes você não foi lá e a gente estava numa situação terrível, né? Eu lembro que uma vez você foi lá fazer uma impressão de um documento. Você foi lá com um pendrive, lá na Casa de Cultura, que hoje está reformando. Isso foi logo que o Fred assumiu. Aí você falou, Benilson, precisava imprimir esse documento. Eu falei, não tem papel. Não tem papel para colocar na impressora. Isso lá. Hoje a gente tá mais tranquilo, né? Ainda a dificuldade ainda é grande, mas a gente já tem condição de buscar recursos, já. Pelo menos papel. Primeiro ano para todo administrador, a gente percebe que até arrumar casa é complicado, né? Mas a casa ali estava muito bom. Era lá, o gabinete era no Morro do Elefante, você lembra? Até veio para cá em 2013. É verdade. Legal. Então, pessoal, olha só que legal. E, inclusive, eu pedi pro Benilson vir hoje aqui, porque é exatamente isso que a gente está falando, da questão dos recursos. Né? Eu participei da audiência pública, né, que é a lei Paulo Gustavo, que isso aí o Benilson correu atrás lá para saber, se informar melhor, né, para que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura aqui pudesse favorecer, não ele, favorecer as pessoas que trabalham com cultura, que fazem cultura aqui na cidade, né, Benilson? Exatamente, foi muito bom. Não foi a primeira vez que aconteceu, né? A gente já tinha ido buscar o recurso da Aldir Blanc. Aliás, a gente conseguiu ter o nosso plano de ação aprovado e as contas aprovadas também. E isso nos possibilitou ir buscar o recurso da lei Paulo Gustavo. Então nós trouxemos R$475 mil para Campos do Jordão para distribuir entre os artistas da cidade. E essa lei ela foi elaborada na pandemia, para ajudar os artistas na pandemia? Ela foi uma lei criada dentro do Congresso Nacional, por duas deputadas, na verdade. E ela tinha o objetivo de auxiliar os artistas durante a pandemia, porque a gente entende que durante a pandemia a classe artística foi a que mais foi atingida com a história do fica em casa, não sai de casa. E assim, acabou show, acabou teatro, acabou cinema, acabou circo, acabou tudo, lançamento de livro, exposição de quadros. Até eu que faço promoção em lojas, porque as lojas fecharam. Não, foi difícil para todo mundo. Difícil, é complicado. E aí foram criadas duas leis. A primeira foi a Lei Aldir Blanc, que a gente trouxe 278 mil, distribuímos para 138 artistas da cidade. E a segunda foi a Paulo Gustavo. O problema que aconteceu foi que a Paulo Gustavo sofreu um problema dentro do governo federal, o governo anterior. Porque o governo federal, ele vetou a lei. Ele não entendeu que esse dinheiro era um dinheiro importante para os artistas locais, os artistas do Brasil. Então ele vetou. Aí, aquelas coisas de administração pública. Veta, volta para o Senado quebra o veto, faz uma votação, devolve para o governo. Isso acabou demorando um pouco. Então, a lei Paulo Gustavo, esse dinheiro era para ter vindo para Campos, para todas as cidades do Brasil, em 2021.
Mas foi preciso que mudasse o governo federal, que reinstalasse o Ministério da Cultura para destravar toda essa lei. E aí, a partir de janeiro, a gente começou a acompanhar o desafio. Faz 2 anos que a gente está trabalhando com a Lei Paulo Gustavo. E aí, a partir de janeiro, o governo federal, com o novo governo, com o Ministério, destravou a lei, os recursos já ficaram disponíveis e aí a gente passou a fazer trabalhar o nosso plano de ação. Participamos de muitas audiências públicas, treinamento, formação, muitas horas na internet aprendendo a fazer, porque a gente não sabe tudo, consulta jurídica, consulta Câmara, consulta... E aí a gente conseguiu fazer isso e aí tivemos o nosso plano de ação aprovado. Campos do Jordão foi um dos primeiros municípios do estado a ter o seu cadastro, o seu plano de ação aprovado. Só fazer uma mudançazinha numa data que a gente colocou errado, depois o Ministério avisou, a gente acertou, mandou, eles aprovaram e em junho o dinheiro chegou. Então desde junho o dinheiro está na conta da prefeitura. Aí a gente abre as audiências públicas, porque eu preciso fazer os editais, né? E os editais a gente tem esse propósito, a gente só faz aquilo que a população determina. Então naquela audiência pública que você participou, nós fizemos 2 e mais uma consulta pública. Naquela audiência que você participou, foram definidos, os artistas definiram como é que a gente ia trabalhar esse dinheiro. E a gente definiu então esses 3 editais. Então hoje os artistas e os produtores de cultura de Campos do Jordão, eles têm um valor de R$475 mil para distribuir entre projetos. Então basicamente é isso. As inscrições vão até o dia 10 de outubro. Até o dia 10, hein, pessoal? Quem se interessar aí, inclusive está sendo de maneira tão clara isso que eu acho muito interessante, né, Vinícius? Né? Porque, primeiro, está mexendo com dinheiro público, né? Então, teve as audiências, teve aí as comunicações aí do pessoal. Também, olha, até na questão dos valores, já foi dividido ali, né, para cada tipo de, como que eu posso dizer, cada tipo de atividade. De atividade, de atividade. Então, já está... Então, dança, teatro, música, literatura, audiovisual. Que é uma coisa que a gente precisa falar de audiovisual. Sim. Então, bom, lá na audiência eu vi que teve uma pouca procura, mas o pessoal tem... Muito pouco, né, Beto? Infelizmente, muito pouco. A gente não, ao contrário de outras cidades, a gente não percebe aqui nos artistas locais o interesse em fazer parte. Porque, assim, não é distribuir dinheiro. A pessoa, para participar, ela precisa sentar com a gente e a gente explicar como ela vai apresentar um projeto. Porque, como você falou, é muito sério, porque é dinheiro do governo federal. Quando eu entrei na secretaria, lá em 2013, Campos do Jordão estava proibida de buscar recursos no governo federal, porque a gente tinha o nome sujo lá. Que isso? Tinha uma associação aqui, essa associação pegou um dinheiro, não é o caso de citar nomes, mas pegou o dinheiro e apresentou, na hora de fazer a prestação de contas, apresentou nota fria. Receita Federal, a Polícia Federal veio aqui, várias pessoas. Teve gente que já morreu respondendo o processo. Então, para a gente também ficar com o nome limpo no Ministério da Cultura, demorou um tempo. Mas a partir do momento que a gente começou a buscar essas coisas, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Só que é dinheiro do público. Dinheiro público tem uma responsabilidade. E é meu papel como gestor e da minha equipe de trabalho, que você conhece tão bem, fazer tudo com muita clareza, com muita transparência, para na hora de prestar conta a cidade não ser penalizada. O próximo secretário de Cultura que está no meu lugar, ele não pode ter o problema que eu tive. Eu tenho que deixar tudo limpinho. E é o que a gente está fazendo. Inclusive, pessoal, desculpa, é que eu consegui, com esse projeto da garotada, sem buscar, assim, pesquisando, eu consegui colocar o projeto da Lei Rouanet, na época. Que legal. Estava com o selo da Lei Rouanet. Foi aprovado, então. Foi aprovado. Mas é trabalhoso, né? Tudo que você falou. É muito papel, é muita coisa que eles pegam, muitos detalhes, né? E tem que prestar conta. Infelizmente, não consegui recurso nenhum. Eu só ganhei o selo. Mas por quê? Aí até me falaram uma coisa assim que eu achei... É absurdo, mas não é. Mas tipo assim, eu mandei, já que eu estava com o selo, né, tinha o selo da Lei Rouanet, então eu mandei as propostas para várias empresas, né? Mas empresas grandes, Colgate, Votorantim, papapá. Aí, depois que foram olhar a minha proposta, inclusive o contador falou assim, eu acho que você pecou porque você pediu pouco. Mas é interessante. Você sabe que é muito legal você falar nisso, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre o que é a Lei Rouanet, que as pessoas não conhecem. Né? Ela existe ainda. Existe. Ela, não estou aqui falando mal do governo de nenhum, de lado. Mas no último governo, houve uma tentativa de tudo que era relacionado à cultura foi demonizado.
primeira coisa que o presidente anterior fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Por quê? Porque a cultura é o lugar do pensamento, é o lugar da ação. Você vai ver aí, daqui a uns dias vai ter a molecada do hip hop, essa molecada pensa, essa molecada atua, essa molecada trabalha. Violeiros, né, com o Festival da Viola, você precisa ver as letras das músicas dos violeiros, são letras sociais, de contestação. Então a cultura é o lugar do pensamento. O artista ele é um inconformado e ele quer transformar o mundo. Então esse pessoal pode não ser muito interessante para determinadas formas de governo. Então a Lei Rouanet foi um dos instrumentos, uma das leis de cultura que foi combatida. E ela deixou de existir e isso impactou muito, Roberto, no Festival de Inverno do Campos do Jordão. Nós ainda estamos, tanto que se você for olhar, de 2018 a 2022 teve um problema da pandemia. Mas foram os anos em que a gente teve mais dificuldade de receber o Festival de Inverno. E este ano aconteceu de novo. Enquanto a Lei Rouanet não for voltar ao que ela era antes, essas dificuldades vão ser maiores. Porque a Lei Rouanet, é bom que se diga que ela não dá dinheiro para ninguém. Ela autoriza você a captar por meio de uma renúncia fiscal. É isso que as pessoas não entendem. Ah, a Cláudia Raia não pega nada de ninguém. O que ela faz é buscar recursos dentro das empresas. Então, e exatamente isso que me falaram. Falaram assim, Beto, sabe o que é? Não houve interesse das empresas, por exemplo, vamos falar, um Votorantim, né? Pô, não é multinacional, né? É que a Votorantim, ela pensa assim, ó, você tem ali o nome da Cláudia Raia, você está de novo. O que é melhor para o Votorantim? Ter o nome da empresa atrelado a uma estrela nacional, como é a Cláudia Raia, ou ter um projeto chamado Garotada Comanda no Espaço Cultural do Campos do Jordão? Para ela dá muito mais retorno de mídia a Cláudia Raia. Verdade. Daí é a diferença. Por isso que era necessário não acabar com a lei como acabaram, mas matar a lei como mataram, mas repensar a lei, que ela seja útil para todo mundo. O que é mais fácil? Patrocinar o Bradesco, patrocinar o Circo do Solé ou patrocinar o Beira-Chão aqui na pracinha? Ele vai pro que Deus o tenha. Eu só vou fechar a porta aqui porque a gente tá com barulho aqui. Tá. Que é ao vivo, meu pessoal? Aqui é ao vivo. Então, ao vivo é assim mesmo, viu? Tá. Achei que você ia no banheiro. Ó, 18 horas e 23 minutos. Agora o Benilson que vai comandar o programa Agora aí. você aperta o negócio ali, porque pra minha mãe